Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo ótimo, ótimo dia a você, todos que nos assistem, Carol. Bem, o assunto não pode ser diferente, né? Vamos falar de taxa de juros. E aí, para começar nosso bate-papo com o Gabriel, olhar para o que aconteceu por aqui. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, como já esperado, como já anunciado, aumentar a taxa Selic, agora a Selic em 14,75% ao ano. Foi uma alta menor do que na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, mas aí a gente não olha só para essa alta, mas também para a sinalização por parte do Banco Central em seu comunicado, que não veio, né? Deixou um cenário mais em aberto, de olho na inflação, de olho na questão fiscal aqui no Brasil. Perfeito, Carol. A leitura primeira é essa, flexibilidade, para deixar bem aberta a porta para a próxima reunião, para o que fazer a seguir. Mas quando a gente olha o comunicado e começa a pegar palavrinha por palavrinha, montar o quebra-cabeça e tentar interpretar o que quiseram dizer os diretores do Banco Central, nós temos uma mensagem bastante clara de que estamos chegando no fim do ciclo de alta de juros. Talvez essa alta de juros que vimos ontem possa ter sido a última. Eu vou falar um pouquinho por quê, mas eu queria primeiro dar uma olhada na fotografia dessa taxa de juros ao longo dos últimos meses. Nós tivemos uma alta bastante forte, saímos lá de setembro de cerca de 10,5%, agora para 14,75% em um curtíssimo espaço de tempo. Foram 3 altas seguidas de 1 ponto e agora essa alta de meio ponto percentual está lá a nova taxa de juros brasileira, 14,75%. Por que eu falo de sinais? O Copom ele deixou essa flexibilidade, mas ele dá indícios de que está disposto a parar de subir juros. Primeiro, olhando para a dinâmica da economia brasileira, nós tivemos os últimos dados de atividade, serviços, indústria, atividade geral brasileira que também conta com agronegócio, dando alguns sinais de desaceleração. Ontem recebemos a pesquisa industrial, ela veio muito mais forte do que a expectativa, então foi um ponto fora da curva. O Banco Central brasileiro já coloca no comunicado: a atividade está forte, a economia continua muito pujante. Atividade econômica resiliente. Exato, né? Atividade econômica resiliente. Resiliente a quê? A essa taxa de juros. O que ele está dizendo? A gente está subindo juros à torta e direito o tempo todo, mas a atividade não para de subir, não para de manter essa força que nós vimos, por exemplo, no ano passado e que levou a inflação a romper a meta em 2024. Esse é o problema. A atividade está muito forte, a economia do Brasil está muito pujante. Ele fala de atividade resiliente, mas ele fala que o emprego e a atividade estão dando sinais de moderação, mesmo que incipientes. Então, já vemos talvez uma fragilização dessa economia brasileira por conta dessa taxa de juros e outros fatores também que ajudam nessa história. Então, ponto de atenção logo no começo do comunicado. O que pode pesar para talvez um novo aumento na próxima reunião? Cenário comercial, a gente não sabe quais serão os efeitos da política comercial de Donald Trump, deste tarifaço. O Banco Central, inclusive, fala que pode ter um efeito para cada país. A gente pode, por exemplo, ver a inflação subindo nos Estados Unidos, a inflação caindo no Brasil, ou a mesma coisa, a inflação também subindo aqui no Brasil por conta dessas políticas comerciais. Então está bem aberto, mas aí seguimos para mais sinais de que talvez tenhamos chegado no final do ciclo de altas de juros. Balanço de riscos. O Banco Central sempre coloca no comunicado alguns cenários que são mais prováveis de acontecer. Antes, eram 3 cenários que poderiam fazer com que a inflação subisse mais e agora são 3 cenários ainda. Mas eram 2 cenários de que poderiam fazer com que a inflação caísse, fosse mais fraca do que a gente está pensando para o futuro, lá para 2026, e agora são 3 cenários, ou seja, está equilibrado. Nós temos 3 probabilidades de que a inflação vai ficar mais forte e 3 probabilidades de que a inflação vai ficar mais fraca. Isso não acontecia há bastante tempo e agora aparece no comunicado oficial do Banco Central. E quando ele fala na próxima reunião, ele fala que o remédio para toda essa situação é ter uma taxa alta por um longo período de tempo. Mas no comunicado anterior, ele falava em taxa mais alta. Então, ele mudou um pouquinho essa comunicação, talvez satisfeito com estes 14,75 que nós vimos há pouco. A ver o que vai ser da próxima reunião, muitos economistas já estão dando como certo: o ciclo de alta de juros acabou. Eu não acredito, eu acho que tem sim espaço para aumentar um pouquinho mais,
mas a gente vai ver, claro, daqui 45 dias o que o Banco Central vai decidir, olhando para os dados, porque a gente vai ter muito mais publicações a partir de agora. Fato é que aqui no Brasil não foi surpresa. O último comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central já falava sobre essa alta que viria nessa reunião. A conferir nos próximos 45 dias como é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai analisar o cenário por aqui e também no exterior. Também por lá, sem surpresas, tivemos o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, mantendo esse intervalo da taxa de juros por lá. A contragosto de Donald Trump. Donald Trump, desde que assumiu o comando dos Estados Unidos... O Fed continua. Exato, tá falando, tem que cair juros, não existe inflação norte-americana, aqui nos Estados Unidos os preços não estão aumentando, então não faz sentido ter um juro de 4,5%. Mesmo com essa pressão política, o Fed foi lá e manteve as taxas inalteradas. É um intervalo de juros por lá, então é 4,25% a 4,5%. É um esquema diferente do que funciona aqui no Brasil. Mas as sinalizações, elas são um pouquinho diferentes do que aqui no Brasil. Aqui a gente tem talvez um pouco mais de clareza do que o Banco Central fará em seguida. Lá nos Estados Unidos, eles falam o seguinte: nós temos dois principais objetivos: garantir o emprego e garantir que a inflação não suba. Agora, a gente não sabe qual vai ser o efeito do tarifaço. Pode fazer com que a economia entre numa recessão e os empregos caiam. Se os empregos caírem, eu vou ter que cortar essa taxa de juros. Mas o tarifaço também pode fazer com que os preços nos Estados Unidos fiquem muito mais caros e a inflação suba. E qual que é o remédio para a inflação subindo? Aumentar a taxa de juros ou manter neste patamar alto. Então, nós temos duas coisas que podem acontecer e o Fed não sabe o que vai acontecer. Essa é a sinalização clara. E Jerome Powell diz com todas as letras: o custo para esperar é baixo. Então, a gente vai esperar. A gente vai fazer absolutamente nada enquanto não tivermos certeza de qual será o impacto do tarifaço de Donald Trump. Desde a eleição de Trump, Jerome Powell tem adotado esse discurso de cautela. Vamos esperar para ver o que vai acontecer.